Olá, caríssimos alunos. Professor Gilson novamente com um curso de matemática básica voltado aí para nivelamento de alunos com dificuldades nas operações fundamentais de matemática, onde nós estamos vendo aí os conjuntos numéricos e as operações que envolvem esses números. Então, nós vamos hoje dar continuidade e nessa oportunidade nós vamos estar estudando o conjunto dos números racionais. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem essa aula. Bom, então nós temos aí o conjunto dos números racionais. Essa palavra racionais, essa palavra racionais aí, ela vem do resultado de uma divisão. Então, quando você tem uma divisão, você tem uma fração. E na fração existe a razão do numerador com o denominador. Por isso, racionais. Então, um número racional é um número que pode ser escrito como fração. Então, qualquer número racional dá para escrever como fração. Aí nós temos aqui a letra que representa esse número, né, que é esse Q. Esse Q também com esse detalhezinho aí. Então, o Q. E por que relativos? Porque relativos, isso se refere à reta numerada. Quer dizer, na reta numerada, os racionais que estão à direita do zero, eles são positivos. E os racionais que estão à esquerda do zero, eles são negativos. Então, por isso é chamado de relativo. Quer dizer, em relação ao zero, o número pode ser positivo ou o número pode ser negativo. E racionais, como eu falei para vocês, vem da razão, né, da divisão. Ou seja, qualquer número racional pode ser escrito como fração. E o texto começa dizendo assim: assim como os números naturais são limitados em relação à subtração de números naturais, exigindo sua ampliação para os números inteiros, né, como nós vimos, os números inteiros eles são limitados em relação à divisão. O que isso quer dizer? Nem sempre a divisão de dois números inteiros resulta também em um número inteiro. Então nós vimos o seguinte: quando era para se representar, então nós vimos o seguinte: quando nós estávamos representando quantidades, os números naturais eram suficientes. Então, 3 ovelhas, 4 carneiros, 5 pessoas, 7 mesas, 4 cadeiras. Então, os números naturais são suficientes. Quando nós passamos a representar, nós vimos a necessidade de representar números negativos, por exemplo, na operação 3 menos 5, que daria menos 2. Aí nós vemos que o 3 é um número natural, o 5 é um número natural, mas o resultado 3 menos 5, que é menos 2, não é um número natural. Então precisou-se de um outro número, que era o conjunto dos números inteiros, né, o Z. E agora a gente tem um outro problema aí. A gente tem a divisão de dois números. Então eu vou trazer aqui para a nossa prancha para a gente explorar um pouco essa ideia. Então aí, por exemplo, eu tenho 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 também pode ser representado assim. Olha aí. E também pode ser representado assim. Então, quando eu represento 4 dividido por 2 assim, eu já estou usando o método das chaves, né, o dispositivo prático das chaves para resolver essa divisão. Então, eu posso representar uma divisão assim, com esse símbolo, e algumas vezes até assim, sem aparecer o tracinho. E também eu posso representar uma divisão como fração, né? Aqui eu tenho uma razão de 4 para 2. Ok? Por isso, racional, né? Então, por exemplo, nessa divisão de 4 dividido por 2, o que isso significa na prática? Que eu tenho, por exemplo, 4 bolinhas e eu quero dividir isso para 2 pessoas. Né? Digamos que essas 4 bolinhas sejam umas frutas, né? Tá aqui, vou colocar como se fossem maçãzinhas aqui. Então, como vai ser essa divisão? Cada um vai receber 2 frutas, né? Cada um recebe 2. Quer dizer, inteiro. Então, cada um recebe 2. Agora, imagine se eu tenho aí 4 dividido por 2 é igual a 2. O que isso quer dizer para nós? O
dividendo é um número inteiro, né, ele é um Z. O divisor também é um número inteiro, pertence ao conjunto Z. E o resultado dessa divisão de 4 por 2 também é um número Z. Também é um número inteiro. Ok? Beleza, então quando eu divido 4 por 2, o conjunto dos números inteiros é suficiente. A gente viu aqui que dá inteiro. Então se eu tenho 4 maçãs dividido para 2 pessoas, cada um vai receber 2. Então a divisão é inteira. Agora tem uma outra situação. Imagine que eu tivesse 5 maçãs para dividir para 2 pessoas. Quer dizer, 5 dividido por 2. Então a gente observa que o numerador é um número inteiro, né, o dividendo. O divisor é um número inteiro. Mas 5 dividido por 2, aqui eu vou usar de novo as maçãzinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Para 2 pessoas. Então, esse vai ganhar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Quer dizer, cada um ganhou 2, mas ainda sobrou 1. E o que a gente faria nessa sobra de uma maçã? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar essa maçã que sobrou e dividir no meio. E o que vai acontecer? Esse aqui vai ganhar uma banda e esse aqui vai ganhar outra banda. Então quanto que cada um ganhou? Ganhou 2 e a metade de outro. Quer dizer, 5 dividido por 2 é 2 e a metade. Olha aí, 2,5. Veja que 2,5 ele não é um número inteiro. Ou seja, o resultado da divisão 5 sobre 2 não está dentro do conjunto dos números inteiros. Então eu preciso de um outro conjunto para representar esse resultado. Essa divisão 5 por 2 ela só é possível em um outro conjunto numérico. Aí precisou se pegar aquele conjunto. Aí a gente tinha os naturais, depois a gente ampliou para os inteiros, e agora os inteiros são insuficientes para resultado de divisão. E aí a gente precisa ampliar esse conjunto. E agora a gente tem um conjunto maior, que é dos números racionais. Ok? Então esse conjunto maior é o conjunto dos números que suporta as representações decimais, os números quebrados. Ok? E voltando para aquela divisão de 5 dividido por 2, aí nós vimos que cada um recebia 2 maçãs e a metade de uma. A metade de uma. Né? Então eu posso representar isso aqui de duas formas. 2 maçãs e a metade de uma. Olha aí. Ou 2 maçãs e a metade de uma. Professor, mas por que 5? Vejam só, o sistema numérico que a gente trabalha, ele é decimal. Então quando eu tenho, por exemplo, uma maçã para dividir para 2 pessoas, que foi o caso, né, da sobra, uma maçã para dividir para 2 pessoas, eu não vou exatamente dividir essa maçã no meio, eu tenho que dividir em quantas partes? Como o nosso sistema é decimal, eu tenho que dividir em 10 partes. Então, e as maçãs têm que ser em partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 partes. E agora, dividido em 10 partes, cada um vai ganhar 5. Mas são 5 maçãs inteiras? Não, são 5 pedaços. Por isso eu preciso da vírgula aqui para dizer 2 maçãs inteiras, aqui, e 5 pedaços. Ok? Vejam só, repetindo para vocês, como o nosso sistema ele é decimal, sempre vai dividir em 10 partes. Então uma maçã que sobrou ainda agora da nossa divisão, eu dividi em 10 partes e cada um ganhou 5 partes. Por isso que, veja que dividido em 10 partes e cada um ganhando 5, eu estou dividindo no meio, é a metade.
Por isso que 5 décimos é chamado de metade, porque uma coisa é dividida em 10 partes e você tira 5 partes, então você tirou a metade dessa coisa, ok? Se não ficou muito claro, nós vamos ver alguns exemplos mais para frente, eu tenho certeza que vai se tornar mais claro. Vamos retornar, vamos voltar aí para a nossa apostila. Então, retornando para a nossa apostila. Veja, é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Ó. 10 dividido por 2 é igual a 5. Né? Ou seja, o 10 é um número inteiro, o 2 é um número inteiro e o 5 é um número inteiro. Quer dizer, nesse caso, o conjunto dos números inteiros relativos foi suficiente para efetuarmos a operação acima. Qual a operação acima? Divisão, né? Então, suficiente. Agora, olha umas divisões aqui, ó. Essa aqui primeiro, essa 10 dividido por 3. Se você pegar uma calculadora e efetuar essa divisão, você vai ver que 10 dividido por 3 vai dar isso aqui, ó, 3,33333 e segue para o infinito. Então, isso aqui é um tipo de representação. Esse resultado aqui de 10 dividido por 3, que também pode ser escrito assim, olha só, 3,333, observe que depois da vírgula o 3 está se repetindo. Ele é chamado de período, porque ele se repete. Então, eu colocando esse tracinho aqui em cima do 3, eu já estou falando que esse 3 vai se repetir infinitas vezes. Então, 10 dividido por 3, o resultado é uma representação decimal. Por que decimal? Porque foi dividido de 10 em 10. Infinita, porque não tem fim, e periódica, porque tem um período, tem uma coisa que se repete. Por que simples? Porque tudo que está depois da vírgula está se repetindo. Não tem um número fixo, não tem um número que não se repita. Ok? Então, para fazer essa classificação, eu observo que tem depois da vírgula. Agora, analisando a outra divisão, 10 dividido por 4. Se você usar uma calculadora aí para dividir 10 por 4, você vai ver que dá 2,5. Parou aí. Quer dizer, não é infinito, porque tem fim, parou no 5. Né? E é uma representação decimal, de novo, porque depois da vírgula é dividido por 10. E ela é a representação decimal exata. Exata porque ela para no 5, não tem continuidade. Aí eu tenho uma outra, 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 dá 0,25. Parou no 25. Então também é uma representação decimal exata. Agora, quando eu divido 2 por 15, veja o resultado aí. 2 dividido por 15 vai dar 0,1333. Eu posso abreviar isso aí assim, 0,1 e o 3 com tracinho em cima. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse 1 não se repete e o 3 se repete. Quantas vezes? Infinitas vezes. Então isso aqui é chamado de representação decimal, de novo, que é dividido por 10, infinita, porque o 3 vai se repetir infinitas vezes, periódica, porque tem um período que se repete. Quem é esse período que se repete? É o 3. Composta. E por que ela é composta? Porque ela tem uma parte que se repete, que é o 3, e tem uma parte que não se repete, que é o 1. Então, nesse caso, ela é composta. Ela é formada por uma parte periódica e por uma parte não periódica. Aí eu tenho uma outra divisão aqui, que é 8 dividido por 3. Se você fizer essa divisão na sua calculadora, você vai perceber que ela vai dar, deixa eu ver, 2,6666666 e segue para o infinito. Isso é uma forma de representar. E qual é a outra? É aqui onde eu uso um número inteiro e um número fracionário. Essa representação é chamada de número misto. Nessa representação a gente tem uma parte inteira e tem uma parte fracionária. Eu vou mostrar para vocês como que a gente obtém essas representações, ok?
Aí a gente segue aqui. Pessoal, essas definições elas são importantes, viu? Você tem que conhecer o número, você tem que conhecer o objeto que você está trabalhando. Você tem que procurar ter o máximo de intimidade possível com o objeto que você trabalha, com o objeto que você manuseia, com o conteúdo que você está trabalhando, com a matemática em si. Então, continuando aqui na nossa apostila. Assim, percebe-se a insuficiência dos números inteiros relativos para efetuar-se a operação de divisão, forçando a ampliação desse conjunto Z, e o surgimento de outro conjunto numérico denominado conjunto dos números racionais relativos, representado pela letra Q. Aí segue aqui na nossa apostila. O conjunto dos números racionais é a junção dos números naturais, dos números inteiros com as frações e com os números decimais. Pessoal, dê uma olhada que eu tenho uma representação aqui dentro de um conjunto, né? Uma representação em chaves, números racionais. Veja só, ele vem do infinito, aqui ó, vem do infinito negativo. Olha, aí ele vem do infinito, menos 5, menos 4,5, menos 11,5, menos 3. Professor, eu percebi que tem uma reticência entre cada número. Pessoal, o conjunto dos números racionais, ele é um conjunto muito denso. Sempre vai existir um número entre dois números. Vou mostrar isso para vocês aqui na reta numerada, na nossa prancha. Então veja só, imagine que eu tenho aqui a minha reta numerada e eu vou colocar aqui um número. Menos 3 e aqui o menos 2. Quer dizer, como é um número os números são os números racionais, ela é infinita, né? Então está vindo do infinito, passou no menos 3 e passou no menos 2 e seguiu para o infinito. Então, entre o menos 3 e o menos 2 existe um número. E como que eu acho esse número? Eu pego o menos 3 mais o menos 2 e divido por 2. Menos 3. Olha só, eu tenho o sinal positivo na frente do parênteses. O que isso quer dizer? Que não vai mudar o sinal do parênteses, então fica menos 2. Menos 3 com menos 2, nós já vimos isso quando estavam operando com os inteiros. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Se você dividir menos 5 por 2, você vai ver que vai dar menos 2,5. Quer dizer, entre o menos 3 e o menos 2, tem o menos 2,5 aqui no meio. Aí. E se eu quiser encontrar um número entre menos 3 e menos 2,5? Eu vou pegar o menos 3, vou somar com menos 2,5 e vou dividir por 2. Então vai ficar menos 3, olha aí, ó, sinais diferentes dá menos, dividido por 2. Menos 3 com menos 2,5 dá menos 5,5. Menos 5,5 dividido por 2 vai dar menos 2,75. Esse menos 2,75 ele está aqui no meio. Menos 2,75. E se eu quero achar um outro número aqui, entre eles dois, eu vou pegar esse com esse, somar e dividir por 2. Aí eu acho um outro aqui. Se eu quiser achar um aqui na metade, eu pego esse mais esse e divido por 2. E assim vai. Sempre vai existir um número entre dois números racionais. Ok? Então ele é um conjunto muito denso. Por isso ele tem essa reticência entre cada número aí na representação. E aí, continuando, ele passa aqui pelo zero, veja só. Depois que ele passa pelo zero, aí ele começa a ficar positivo. Então, à direita do zero, eu tenho os números racionais positivos. À esquerda do zero, eu tenho os números racionais negativos. E segue para o infinito. Veja que aqui dentro eu tenho, que tipo de número eu tenho aqui dentro? Eu tenho os inteiros, por exemplo, esse 2. Eu tenho a representação decimal exata, esse 3,7.
Eu tenho uma fração, eu tenho os números mistos. O que são números mistos? São números formados por uma parte inteira e por uma parte fracionária. Então eu tenho aqui os números mistos. Esses são um exemplo, eu tenho infinitos aí. Eu tenho as representações decimais infinita, periódica, composta, porque tem uma parte fixa e tem uma parte que se repete. E também tem os números inteiros, né? Tem os números inteiros aí. Eu tenho tanto os positivos como eu tenho os negativos que estão aqui para o outro lado. Ok? Então, continuando aqui a leitura da nossa apostila. Vejam que dentro do conjunto dos números racionais também estão os números inteiros, os números naturais, além das frações e das representações decimais. Isso nos possibilita representarmos esses conjuntos através do diagrama de Venn. Pessoal, se vocês observarem aqui na direita, eu tenho a representação dos conjuntos no diagrama de Venn. Então eu tenho aqui no centro os naturais, né, aqui. Ampliando eu tenho os inteiros. Vejam que os naturais estão dentro dos inteiros. E maiorzão aqui, ampliando tudo isso, eu tenho os racionais. Né? Ok? Então dá para a gente observar o seguinte, por exemplo, menos 5 sobre 2 é um número racional. É um número inteiro? Não, ele não está dentro do conjunto do inteiro. É um número natural? Também não, porque ele não está dentro dos naturais. Aí eu tenho uma relação de pertinência aqui embaixo. Por exemplo, menos 5 não pertence aos naturais. Veja que menos 5 ele não está dentro do conjunto dos naturais, ele está fora, ele está aqui. Ó. Ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Menos 5 pertence aos inteiros, pertence a Z. Menos 5 pertence aqui. Professor, mas ele não está dentro do racional. Veja, menos 5 ele está dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais. Como é que é isso? Então imagine que você está dentro de uma sala de aula. Aqui, aqui é a sala. Pronto. A sala está dentro da escola. Dentro do prédio da escola. O prédio da escola está dentro de um muro. Né? O muro da escola está dentro de um bairro. Então veja só, aqui é a sala, aqui é a escola, aqui é o terreno da escola, aqui é o bairro. Então eu posso dizer que você que está dentro da sala, você está dentro do bairro. Agora, por exemplo, tem um outro camarada aqui, vou até desenhar uma menina. Aqui. Tem uma mocinha aqui, ela está no bairro, mas ela não está dentro do terreno, ela não está dentro da escola e ela não está na sala. Você está dentro da sala, está dentro da escola, está dentro do terreno e está dentro do bairro. Então eu posso dizer que o menininho aqui, ele pertence ao bairro, por exemplo. Ele pertence ao bairro, ele está dentro do bairro. Já a menininha, ela não pertence ao terreno e não pertence à sala de aula. Assim é o número. Os números que estão, por exemplo, nessa parte aqui, eles não estão dentro dessa outra. Mas quem está dentro dessa aqui, está dentro dessa, está dentro dessa, está dentro dessa. Então, por exemplo, quando eu tenho os naturais, quando eu tenho os inteiros, quando eu tenho os racionais. Então imagine que eu tenho aqui uma fração. O 1/3, ele pertence aos racionais. Beleza? 1/3 não pertence aos inteiros. Quer dizer, para pertencer aos inteiros, ele teria que estar aqui dentro. E 1/3 também não pertence aos naturais. Para pertencer aos naturais, ele deveria estar aqui dentro. Mas vamos colocar aqui um 5. Olha, se você vê o 5, ele está dentro dos naturais, então 5 pertence aos naturais. Como os naturais
estão dentro dos inteiros, o 5 também pertence aos inteiros. E como os inteiros estão dentro dos racionais, o 5 também pertence aos racionais. Então eu posso dizer que o 5 é um número racional. O professor Marcel disse que o número racional ele pode ser escrito como fração. 5 é um número inteiro. Mas se eu pegar esse 5 e colocar 1 no denominador, olha aí, 5 dividido por 1 dá 5. Eu não alterei o valor do 5 e ele passou a ser uma fração. Tem um numerador e tem um denominador. Então o 5, ele sendo natural, ele sendo inteiro, ele também é um número racional, porque ele pode ser escrito como fração. Bom, e semelhante aos números, os números inteiros, os números racionais também têm um subconjunto. E quais são os subconjuntos dos racionais? Eu tenho Q asterístico, que significa que não tem o zero. Eu tenho o Q+, que significa que são os não negativos. Então, quando eu tenho só o Q+, significa que eu tenho os positivos e o zero. Veja que o que tira o zero é esse asterístico aqui em cima. Ok? É ele que tira o zero, é ele que está me dizendo que o zero não está no conjunto. Então, como eu tenho o Q+, significa que eu tenho o positivo e o zero. Q-, negativo e o zero. Agora aqui é diferente, ó. Q asterístico mais, só os positivos. Por quê? Tem o positivo e o zero está fora. Q asterístico menos, só os negativos. E aí, quando eu digo só os negativos, envolve inteiros, envolve fração, envolve tudo isso. Isso agora nós vamos ver aqui os tipos de frações. Como que eu classifico as frações. Eu estou pegando aqui um exemplo, A sobre B. Então, A é o numerador, que é o que está em cima da fração. B é o denominador. Só para marcar que legal. O A é o numerador, então o que está em cima de uma fração é chamado numerador. O B é um denominador, que é o que está embaixo da fração. Agora, o A, sendo numerador, ele pode ser qualquer número inteiro, inclusive o zero. Já o B não. O B ele só pode ser um número inteiro diferente de zero. Veja que o denominador B ele pertence ao conjunto Z+, ou Z, perdão, ele pertence ao conjunto Z asterístico. Ele pode ser qualquer número inteiro, positivo ou negativo. Ele não pode ser zero, ok? Aí eu tenho basicamente dois tipos de fração. Eu tenho a fração imprópria, que é quando o número de cima, ou o numerador, é maior que o denominador. Olha aí, numerador maior que o denominador. E eu tenho a fração própria. Na fração própria, o numerador é menor que o denominador. E eu tenho ainda o número misto. O que é um número misto? É um número que junta inteiro e fração. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo, olha, 4 sobre 3, quer dizer, 4 dividido por 3. Eu vou trazer isso aqui para a nossa prancha para a gente ver com mais propriedade. Então, eu tenho 4 sobre 3. O que quer dizer isso? Que eu tenho, por exemplo, vou de novo com as maçãzinhas, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4 maçãzinhas e eu quero dividir para 3 pessoas. Então, esse ganha uma, esse ganha uma, esse ganha uma. Essa uma que sobrou não dá para dividir por 3, né? Não dá para dividir por eles 3. Não dá para dar um inteiro para eles 3, né? Então, o que a gente tem que fazer com essa uma aqui? A ideia é dividir essa uma. Em quantas partes? Só se divide em 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu vou dividir em 10 partes e aí vou separar para eles. Então quer dizer, esse aqui vai ganhar 3 partes, olha aí,
esse aqui vai ganhar 3 partes e esse aqui vai ganhar 3 partes. Mas se você olhar, eu só usei 9 partes, então ainda sobrou um pedacinho. Aí o que a gente vai fazer com esse pedacinho? Vai dividir ele de novo, ok? Então eu vou mostrar isso aqui no método prático da divisão. Então 4 dividido por 3. Lembra como eu comecei quando eu ensinei divisão? A gente vai usar a tabuada de 3. Então eu tenho 0 vezes 3, 1 vezes 3, 2 vezes 3, vamos ver se esse aqui já dá para mim. Então 4 dividido por 3. Aqui eu estou na casa dos 3. Quem chega mais perto do 4? É esse aqui. Ó. Então 4 dividido por 3 vai dar 1. Olha aí, ó. Esse 3 é esse aqui. Esse 3 ele vem para cá. Vou achar o resto. Então 4 dividido por 3 é um número que multiplicando por 3 chega mais perto do 4. Então nesse caso foi 1, porque 1 vezes 3 é 3, é o que chega mais perto do 4. Agora percebeu? Eu tenho 4 dividido por 3 vai dar 1, mas sobra 1. Então eu posso parar aqui e escrever isso como um número misto. 4 sobre 3 é 1 inteiro e sobra 1 dividido por 3. Olha aí, ó. 4 dividido por 3 dá 1 inteiro, aqui, e sobra 1 inteiro para dividir por 3. Então, para eu montar o meu número misto, a parte inteira é o quociente e a parte fracionária é formada do resto sobre o divisor. Então é assim que eu monto um número misto. Então seria como? Dividendo sobre divisor. Então vai dar quociente e aqui vai ficar resto sobre divisor. Percebam que o divisor daqui é o mesmo daqui, ó. Ok? Assim eu escrevo um número misto. Vou fazer mais um exemplo aqui. 10 sobre 4, por exemplo. Então eu vou pegar 10, vou dividir por 4. 10 dividido por 4 é um número que quando eu multiplicar o 4, chega perto do 10. 1. 1 vezes 4, chegou perto. Vamos tentar o 2. 2 vezes 4, 8. Chegou perto. Vamos tentar o 3. 3 vezes 4, 12. Passou. Então vai ser o 2. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Sobra 2. Então 10 dividido por 4 dá 2 e resto 2. Aí como fica isso aqui no número misto? Parte inteira. A parte fracionária vai ser esses dois aqui. Então na parte fracionária vai ficar 2 sobre 4. Então 10 dividido por 4 é 2 quartos. Isso escrito como número misto, né? E se você olhar aí na apostila eu tenho 4 dividido por 3 que dá 1/3. Aí eu mostro aqui no resultado. O quociente é a parte inteira e o resto sobre o divisor é a parte fracionária do meu número misto. Agora, se eu quero voltar, se eu tenho um número misto e eu quero transformar esse número misto numa fração imprópria, lembrando que a fração imprópria é que origina o número misto. Aí eu tenho esse exemplo aqui, ó, 3 1/5, quer dizer, 3 inteiros e 1 sobre 5. Então como é que eu faço? Vou trazer aqui para a nossa prancha para ficar mais detalhado. 3 1/5. Então olha como é que eu vou fazer. Fração, o denominador vai continuar sendo 5. Né? Ele repete. Só repete esse que está embaixo da fração. Não é o inteiro, é o que está embaixo da fração. Aí eu pego o inteiro vezes o denominador mais o numerador.
Então 3 vezes 5 dá 15, 15 mais 1, 16. Quer dizer, o número misto 3, 1/5, ele surgiu da fração imprópria 16 quintos. Ok? Então seria isso aí, né? Eu pego esse vezes esse mais esse aqui, ó. É isso que está escrito aqui. E assim eu transformo uma fração em número misto. É importante saber isso porque existem cálculos que vão surgir essa coisa aí. Na continuidade a gente passa agora para as nossas fração equivalente. O que são frações equivalentes? Pessoal, é aquela coisa de simplificar a fração, ela surge de frações equivalentes. Então eu vou mostrar. Então, começando aqui o estudo das frações equivalentes, eu vou usar como exemplo, que está na apostila, a fração 2/5. Então, se eu pegar esse número aqui de cima, o numerador, e eu multiplicar por 2, e o denominador também multiplicar por 2, eu vou encontrar 2 vezes 2, 4, e 5 vezes 2, 10. Quer dizer, a fração 4 décimos é uma fração equivalente à fração 2/5, porque eu encontrei multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. Agora veja só, se eu usar um 2 para multiplicar o numerador, eu tenho que usar um 2 para multiplicar o denominador. E eu posso encontrar uma outra fração equivalente. Agora eu vou multiplicar por 3. Então 3, aqui 2 vezes 3 dá 6, e 5 vezes 3 dá 15. Então eu posso dizer que 6 quinzeavos é uma fração equivalente de 2/5, porque eu encontrei 6 quinzeavos a partir da fração de 2/5. Eu multipliquei o numerador por 3 e o denominador também por 3 e achei 6 sobre 15. Então o número que eu usar para multiplicar o numerador tem que ser o mesmo número que eu vou usar para multiplicar o denominador. E essa coisa aqui ela vai até o infinito. Então, por exemplo, ainda pegando a nossa fração originária aqui, a inicial, eu vou multiplicar agora por 4. Então eu vou ter uma fração equivalente assim. 2 vezes 4 dá 8, 5 vezes 4, 20. Então 2/5, 4 décimos, 6 quinzeavos e 8 vinteavos são frações equivalentes, porque eu encontrei multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número, ok? Então é importante observar esse detalhe. Se eu usar o número 3 para multiplicar o numerador, eu tenho que multiplicar o denominador pelo 3 também. Assim eu tenho uma fração equivalente. E essa coisa funciona tanto multiplicando como dividindo. Por exemplo, vou pegar um outro exemplo aqui. Pegar, por exemplo, 20 trintaavos. Está aqui, ó. Então eu vou dividir esse de cima por 2 e o de baixo também por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 30 dividido por 2 dá 15. Então eu posso dizer que 10 quinzeavos é uma fração equivalente a 20 décimos, porque eu dividi o numerador e o denominador pelo mesmo número, por 2. Aí vale a regra, de novo, sempre tem que ser pelo mesmo número. O que eu encontrar aqui, não importa que número seja, mas aqui eu tenho que usar sempre o mesmo número. Então 20 dividido por 2 dá 10, 30 dividido por 2 dá 15. Professor, dá para dividir por outro número, concordo. E você poderia. Qualquer número que dê para dividir os dois, você pode usar. Por exemplo, em vez de dividir por 2, eu poderia dividir por 4. Por 4 não, por 5. Dividido por 5, dividido por 5.
20 dividido por 5 dá 4, 30 dividido por 5 dá 6. Tá aí, encontrei também uma fração equivalente. Ó. Eu dividi o de cima por 5 e o de baixo também por 5. Sempre tem que usar o mesmo número. Poderia dividir por outro? Então eu vou dividir esse aqui por 10 e esse aqui por 10. 20 dividido por 10 dá 2, 30 dividido por 10 dá 3. Outra fração equivalente. Ok? Então veja, eu já consegui dividir por 2, dividir por 5 e agora eu dividi por 10. Mas sempre usando o mesmo número, o mesmo divisor para os dois números aqui, para o numerador e para o denominador. Aí eu acho uma fração equivalente. Pessoal, quando eu estou dividindo a fração pelo mesmo número, eu digo que eu estou simplificando a fração, porque eu estou diminuindo os valores do numerador e denominador. Então eu estou encontrando uma fração equivalente à fração inicial, e como ela é uma fração com números menores, eu estou simplificando, eu estou encontrando uma fração simplificada. É muito importante dominar essa técnica, porque quando você está fazendo uma operação e você chega com a fração no final, se ela for possível ser simplificada, você é obrigado a simplificar. Então eu poderia fazer assim, ó, olha essa técnica aqui que eu vou usar para simplificar. Então eu vou dividir aqui por 2, dividir por 2. Então eu achei 20 dividido por 2 dá 10, 30 dividido por 2 dá 15. Ainda dá para simplificar. Eu vou simplificar agora por 5. Então 10 dividido por 5 dá 2 e 15 dividido por 5 dá 3. Aí parou. Veja só, para eu dividir o de cima só dá por 2 e o de baixo só dá por 3. Então não dá mais para simplificar. Aí eu digo que essa fração aqui é uma fração irredutível. Ou seja, não dá mais para reduzir, não dá mais para simplificar a fração. Então parou aqui o meu processo de simplificação dessa fração. Então eu posso tanto multiplicar como dividir o numerador e o denominador sempre pelo mesmo número, e assim eu vou achar uma fração equivalente. Isso é fração equivalente.